Vou ler dois textos e como sempre quero passar um vídeo para você assistir, para que a gente possa ter uma compreensão maior a respeito daquilo que Deus quer falar com você. Mas antes eu gostaria de ler dois textos. O primeiro texto que eu gostaria de ler está em Neemias, no capítulo 1 de Neemias. E depois nós vamos ler em Atos 9. Vamos falar de duas pessoas hoje, duas pessoas de uma importância muito significativa na palavra, Neemias e Paulo. Neemias 1, a palavra diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, então em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí lá no versículo 11 diz assim: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Agora nós vamos lá para Atos, capítulo 9, que fala sobre a conversão de Saulo. E diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma voz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem, parados e emudecidos, ouviram a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco. Este 3 dias ficou sem comer e sem beber. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha falar conosco. Precisamos de orientações, precisamos de um norte para podermos tomar decisões, para podermos ter uma vida melhor do que já estamos tendo, para podermos saber como resolver algumas coisas que ainda nos param, que ainda nos incomodam. Dá-nos estratégias, ó Deus, fala conosco. Espírito Santo, tens liberdade para fazer o que tu quiseres. Age no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Possivelmente você já assistiu esse vídeo. Eu particularmente falando, você vai ficando mais velho, você vai vivendo algumas coisas que de repente você não vivia. Eu percebo que eu estou ficando mais velho e eu estou ficando mais emocional. Eu percebo que confesso que eu tenho algumas dificuldades em chorar. Para vocês terem uma ideia, eu perdi o meu pai e minha mãe em 4 meses. Acho que eu já falei isso aqui, mas bem breve. Minha mãe estava muito doente, chegou um ponto em que ela nem se alimentava mais sozinha. Precisava se dar comida na boca dela, precisava dar banho, era complicadíssimo. Meu pai estava bem. Um dia minha mãe passa mal, meu pai achou que minha mãe ia morrer, ele infarta e morre.
E nós não estávamos esperando isso. E 4 meses certinho, minha mãe faleceu também. E eu não tive tempo para chorar. E o tempo vai passando. E hoje eu percebo que eu estou ficando mais sensível. E tem algumas coisas que eu ainda luto um pouco para chorar. Mas todas as vezes que eu vejo esse vídeo, apesar de já ter algum tempo, eu me emociono. Vamos assistir o vídeo. Hello. Hi, What's your name? Malachi. How old are you, Malachi? I'm 9. And where are you from? London, Okay. North London. Who are you with? I'm with my mum. Yeah, and that's it. Are you a bit nervous? All right, Malachi. Good luck. Good luck. When you're ready. Really cute. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or turned into your own. Oh, 'cause you won't listen. Listen, I am alone at the crossroads. I'm not at home in my own home. Said I'm trying to say what's on my mind. You should have known. Oh, now I'm Before the break, Malachi Paul took to the stage. What's your name? Malachi. I'm with my mum. One thing I'm worried about today is Malachi getting stage fright. He gets a bit nervous. Yeah, sometimes I get a bit nervous and get a stage fright. And I remember that mummy's backstage. Imagine me backstage doing, yes, Malachi, go Malachi, yes, Malachi. Think about that in your head. In front of big audiences, I would normally be in front of him. Now he's got to face the music on his own, and that's the one thing that I'm worried about. Not one of the judges will buzz you. For betting it. Yeah. Hopefully, even if he gets it a little bit shaky in the beginning, that towards the ending of it, he'll just sail through. If I just stop, I can just look at her and then I'll just carry on singing. Doing so good. You were doing so good. You okay to sing on? Yeah? Yeah, I can feel it. You tell me if you want to sing on it. You tell me. What would you want to do, sweetheart? You want to sing again, yeah? Who wants to sing again? Just relax and enjoy it, Malachi. Listen to the song here in my heart. Melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or turned into your own. Oh, 'cause you won't
Legal. Existem coisas na nossa vida que, em meio às dificuldades, situações em que nós não sabemos lidar, isso nos para. E Deus quer dizer para você: continue. Continue. Não desista. Você não chegou até aqui nesse momento para parar. Você não chegou até onde você chegou em função das dificuldades, dos medos, dos fantasmas, você se encurvar, se amedrontar e desistir de continuar. Deus está com você. Deus te chamou, Deus te escolheu porque conhece as tuas qualificações. Deus sabe aquilo que é importante para você. Deus sabe as tuas qualidades, os seus talentos. Mas o tema da minha ministração hoje é justamente isso. Os teus talentos, as tuas qualificações não podem ser empecilhos para parar a tua vida. E muitas vezes isso acontece. Paulo era um homem extremamente visionário. Paulo era um homem que tinha uma característica admirável, não vou dizer invejável, admirável. Paulo, muitas coisas do que esse homem disse, de uma maneira visionária, nós olhamos porque ele disse há muitos anos atrás e conseguimos olhar e ouvir o que ele disse e continuar vendo o futuro. Isso porque ele disse há muito tempo atrás, sem a tecnologia que nós temos, sem os recursos que nós temos, mas ele era extremamente visionário. Ele disse coisas que hoje eu vivo em função do que ele disse. Acredito no que ele disse. E é isso que me dá força para continuar. Mas Paulo, ele também tinha algumas características que eram complicadas. Paulo, ele era arrogante. Paulo, ele não dependia de ninguém. Ele era extremamente soberbo. Ele era ranzinza, chato para chuchu. E essas coisas, em função de todas as qualidades que ele tinha, paravam a vida dele. Ele, determinado por aquilo que ele acreditava, ele começou a perseguir pessoas. Não percebeu, mas ele se tornou extremamente religioso. Ele começou a perseguir e defender causas, inclusive matar pessoas. Justamente por tudo aquilo que ele via. Essa é uma qualificação, uma qualidade que ele tinha. Aí eu pergunto para você, quais são as suas qualidades? Quais são as suas qualidades que são admiráveis? Que são admiráveis, que as pessoas olham e falam: puxa vida, uau, como essa pessoa canta bem, como essa pessoa administra bem, como essa pessoa fala bem, como essa pessoa trabalha bem, como essa pessoa constrói bem. Mas será que não é isso, essa qualificação que você tem, que tem parado a sua vida? A ponto de você ser tão qualificado, você ser tão preparado, a ponto das pessoas caírem o queixo, admirarem de você. Será que não é isso que tem parado a tua vida, a ponto de você se distanciar dos outros? De se encontrar numa situação privilegiada e achar que é melhor do que os outros? A ponto de ter um distanciamento de alguém pelo fato de saber demais daquilo que você domina. Um exemplo, eu domino em uma construção, fazer uma construção como essa, e eu começo a acreditar que todo mundo tem que saber de construção. Eu começo a achar que todo mundo tem que saber pregar, todo mundo tem que saber cantar, todo mundo tem que saber limpar uma casa. E aí eu começo a olhar para as pessoas e achar elas menores do que eu. Aquilo que é uma qualidade minha, já que eu sou extremamente qualificado para construir, eu deveria ter humildade para poder ensinar. E normalmente essas coisas nos param. Nós não percebemos, mas inclusive nós distanciamos as pessoas por qualificações que deveriam ser benéficas para ajudar outros. Você é extremamente cuidador,
Você é tão cuidador que você sufoca. Você é uma pessoa que sabe justamente lidar com algumas coisas, mas pelo fato de você saber lidar bem e as outras pessoas não terem tantas habilidades de lidar, você despreza os outros e deixa-os de lado. Paulo era assim. E eu quero dizer uma coisa importante para você. Aquilo que você tem de qualidade principal, se você não souber administrar, Deus vai tirar de você. Paulo está no caminho para Damasco. E ele começa a aprender uma coisa que você precisa aprender hoje. Eu estou atendendo uma moça, estejam inclusive orando por ela. Essa moça, ela, aos 7 anos, ela perde o pai. Aos 9, ela descobre que está com um problema de catarata de um dos olhos. O olho direito, se não estou equivocado. E ela vai fazer uma cirurgia de catarata. E quando ela vai fazer essa cirurgia de catarata, na mesa de cirurgia, começa o glaucoma, pressão no olho, e dá uma complicação na cirurgia, e ela fica cega de um olho, aos 9 anos. E agora olha o dilema dessa moça. Essa moça com 18 anos, jovem, toda uma vida, ela está com 25% da visão do outro olho, porque ela também está com catarata no outro olho. E agora ela fica naquele impasse. E agora? Faço a cirurgia, correndo o risco de ter glaucoma e perder o outro olho e ficar cega, definitiva. Ou fico curtindo esse só 25% que ela só vê vulto, até a catarata tomar conta de todo o olho, fica cego definitivo também. E aí? E aí minha prima, uma prima nos indica para que ela possa passar comigo, e eu comecei a trabalhar uma característica com ela que ela não percebeu. Ela se incomoda com tudo, ela está nervosa com tudo, porque ela não gosta de barulho, ela fica irritada com as pessoas falando com ela, e ela está melhorando. Sabe por quê? Porque eu mostrei para ela, porque aquilo que está incomodando ela é o que Deus está beneficiando ela. Quando nós perdemos um sentido, Deus ele aprimora outro. Aquilo que para ela seria uma perda, ela está ganhando em outra parte. Então agora ela começa a desfrutar. Está começando a desfrutar do benefício da audição que Deus está dando para ela. E Paulo está indo para Damasco. E no meio do caminho, o que acontece com Paulo? Ele fica cego. Aquilo que era o maior trunfo dele, aquilo que era motivo dele levantar bandeiras, que faz com que ele escreva, que as pessoas admirem ele perde a visão. Existem situações em que precisa acontecer isso com a gente. Tem situações em que nós precisamos perder a visão. Sabe por quê? Porque senão nós achamos que nós já vimos tudo. Nós achamos que nós já ouvimos tudo. A pessoa vem aqui para ministrar, ela abre num texto, vamos abrir lá em Atos, no capítulo 9. Esse texto eu já conheço. Eu já até sei o que ele vai falar. Você começou a entoar um hino, já até sei. Começou a ter um mover diferente na igreja, já até sei o que Deus vai fazer. Então a gente começa a parar, a nossa fé começa a diminuir. Por quê? Porque nós achamos, nos soberbecemos e achamos que já vimos tudo, que já experimentamos tudo, que já vimos tudo que Deus pode fazer, e nós não vimos. Aquilo que você coloca de trunfo na tua vida, que é espetacular, se você não utilizar isso por teu benefício e por benefício de outras pessoas, Deus vai tirar de você. Aprenda uma coisa importante: não levante altares. A única pessoa que pode ser adorada é Deus. Se você levantar altares, Deus vai derrubar vocês desses altares.
Entenda isso. E o tombo é feio. O tombo é feio. Eu digo isso com muito pesar, porque eu já tombei várias vezes. E dói demais. E Paulo, o que acontece com ele? Ele fica cego. Ele não enxerga. E a partir desse momento, olha que interessante, a partir desse momento que ele fica cego, começa a se desenvolver os outros sentidos dele. Quando ele fica cego, a primeira coisa que acontece com ele escuta Jesus falar com ele. Ele era tão visionário que ele não escutava ninguém falar com ele. Talvez você é visionário demais e você não escuta ninguém falar com você. De repente as pessoas têm orientado você, têm te mostrado que você tem andado por caminhos que não deve, mas você tem objetivos de chegar em lugares independente dos meios que você utiliza, mas você está tão focado, tão focado naquilo que você quer, que você não escuta ninguém. Irmão, não vai por esse lado, rapaz, não vai dar certo. Olha, tantos já tentaram assim, só você que vai dar certo. Mesmo assim você continua sofrendo, quebrando a cara, sendo humilhado, envergonhado, mas você está tão focado nisso que você não entende. Ontem eu atendi uma moça, antes de atendê-la, eu mostrei a foto para minha filha. Falei, o que você acha dessa moça aqui? Minha filha, nossa, bonita. Muito bem. Ela chega ontem em casa com o ex-namorado e ela ficou sentada lá na garagem enquanto eu estava conversando com o ex-namorado dela. Que ela fez, não, você tem que conversar com o meu ex-namorado. Eu falei, tá bom, vou conversar com ele. E quando aí minha esposa estava com minha filha lá no centro, eu liguei para ela e falei, ó, quando você chegar na garagem tem uma moça sentada aqui, não se assusta. Já pensou, chega uma loira sentada na minha garagem, né? Ela ia estar me procurando, ia dar um problema sério, né? E essa moça sentada lá na cadeirinha lá, com um rolo de papel higiênico desse tamanho, chorando que nem uma louca. E aí elas até comentaram assim, era aquela moça da foto? Falei, nossa, ela estava destruída, vermelha, chorando, papel higiênico, suando o nariz. Por quê? Porque ela estava focada. Aí eu converso com um rapaz, o namorado dela, um cara que não sabe de nada, não quer nada com nada, não sabe o que quer da vida. E olha que loucura, eu já tinha atendido ela antes, uns 2 anos antes. Ela, uma moça inteligente, tem formação, conhece Jesus. E de repente o ex-marido dela chega para ela e fala assim, amor, eu quero separar de você. Ela, por quê? Porque eu estou com dúvidas a respeito da minha sexualidade. Então foi um baque terrível para essa mulher. Você ser trocada por uma outra mulher, ou ser trocado por outro homem é uma coisa, agora você ser trocado pelo sexo igual é complicado. Então quando ela chega para conversar comigo, imagine uma mulher que o marido abandona ela por outro homem. Ela se sente um lixo. Puxa vida, eu sou tão ruim, eu sou tão péssima, que o meu marido escolheu um cara para ficar junto. Terrível, né? E aí quando ela vai, passou, se recuperou, ela se recupera, arruma um outro cara igual. Até a aparência dele é igualzinha. E eu até comentei lá em casa, né? Me permitam aqui, não conte para ninguém. Mas eu até comentei em casa, até meio bicho ele parece também. Desculpem. Estranho. Jesus, me perdoa. Me perdoa. Pecado confessado, pecado perdoado. Acabou. Muito bem. E eu conversando com ele, um cara que não tem rumo, não sabe de nada, não sabe o que é da vida. Porque... veja bem. Eu falei, veja bem o que, filho? Eu não sei o que vai acontecer daqui 2 anos. Eu falei, nem eu. Eu falei, eu não sei o que vai acontecer daqui 10 minutos, de repente nós 2 vamos morrer aqui.
Só morre para lá e eu para cá, porque eu estava meio desconfiado, né? O cara que não sabe de nada da vida, eu não sei o que as mulheres veem nesses homens, meu Deus. Aí ele saiu, realmente eu decidi que não quero, tal. Ela esperava que eu, conversando com ele voltasse com ela. Aí a pior coisa que ela fez na vida dela. Aí eu me despedi, levei ele lá para o banquinho no lugar dela. Ela veio lá enrolando. Na hora que ela sentou de frente comigo, eu falei assim, ó, para de chorar agora. E guarda esse papel higiênico aí. Eu falei, você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Sabe por quê? Porque ela estava focada em algo que estava parando a vida dela. Nós precisamos desenvolver outros sentidos que nós temos. Nós precisamos ter outras visões. Se você está tentando de um jeito e não dá certo, tenta outro. Vai para outro lugar. Ficamos insistindo, patinando, sofrendo em alguma coisa, mas não saímos de lá. E Paulo, quando ele tem a visão dele fechada, que era o trunfo dele, o que direcionava a vida dele, ele começa a escutar. Ele começa a escutar Jesus falando com ele. Talvez você precise fechar os teus olhos para começar a ter sensibilidade para voltar a ouvir Deus falar com você. Talvez os seus olhos estão abertos demais e você olha tudo, vê tudo, mas não escuta o que Deus fala para você. E olha que interessante, a partir do momento que ele começa a ouvir, ele começa a fazer uma outra coisa, ele começa a falar. Quem é o Senhor? Sou Jesus, mas Senhor. Ele já se direciona para Deus falando Jesus como Senhor. Eu já ministrei sobre isso aqui. Nós precisamos olhar para Deus como nosso Senhor. E olha que loucura. A partir do momento em que ele fica cego, ele começa a escutar, ele começa a falar, e a Bíblia fala que ele é guiado por alguém. Ele não era guiado por ninguém. Tem situações em que nós precisamos entender que nós precisamos dos outros. Você sozinho, você não chega a lugar nenhum. Aquele menino, do vídeo que nós vimos, ele sabia cantar e muito bem. Gosto dele cantando. Muita autoridade para cantar. E cantava muito bem. Só que ele não sabia lidar com a ansiedade e com os medos dele. Mas a partir do momento em que a mãe dele vai ao socorre, membros da tua família, e alguém de fora, uma das juradas, levanta e vai ajudá-lo, abraça, ele começa a cantar e cantar bem, com segurança. Inclusive ele aponta, que é um ato de confiança, aponta para as pessoas que estão assistindo para ele. Você precisa de pessoas. Para de ficar com esse negócio de querendo viver o seu mundinho, escondido, aprisionado. Muitas vezes não é só dentro de um quarto, não, é dentro de você mesmo. Achando que você não precisa de ninguém, que você não precisa de orientações. Vai ter situações sim, que você vai precisar de alguém segurar na tua mão. Vai ter situações em que você vai estar caído e você vai ter que pedir, vai ter que ter humildade para pedir para alguém te levantar. Vai ter situações em que você não vai saber como chegar no lugar e você não vai poder só depender do Waze para chegar. Você vai precisar de orientações. Tem situações em que você não sabe lidar com o teu casamento, você precisa de orientações. Tem situações, porque eu gasto demais, você precisa de orientações. Eu não sei como lidar com o meu namorado, com o meu marido, com minha esposa, com o meu chefe, você precisa de orientações. E aí nós ficamos fugindo de gente que muitas vezes está disposta a nos ajudar, porque nós somos autossuficientes. Ou enxergamos demais, ou escutamos demais, ou falamos demais, sentimos demais, só uma coisa, e deixamos de desenvolver as outras. Muito bem. Segunda coisa que nós precisamos saber aqui,
em relação a Neemias. Neemias, ele era o garçom lá do rei. E o que acontece com ele? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Eu acho que todo cristão deveria assistir filmes épicos para poder aprender um pouco a respeito de rei. O que é ser rei? O que é conviver com o rei? E Neemias, convivendo com o rei, ele adquiriu um hábito muito bom que nós precisamos adquirir: sentimento de realeza. O que é esse sentimento de realeza? Se sentir rei? Não, se sentir servo. Se você trabalha num lugar em que todo mundo não estuda e que só fala palavrão, só fala besteira, gente que não fala nada com nada, se você não tomar cuidado, você começa a falar igualzinho. Você começa a falar as mesmas piadas. Teve uma época da minha vida, deixa eu falar aqui, teve uma época da minha vida que eu trabalhava com um pessoal do interior e eles, qualquer coisa que eles falavam, nossa, isso é barro, é barro, é barro. E eu comecei a falar, é barro também. Lembra, Gomes? Ah, barro. Que é barro, gente? Né? Porque eles têm aquela expressão de pisou no barro, né? Sujou, isso não é bom. E eu comecei a falar barro também. Jesus está ligando. Atende aí, irmão. Muito bem, vamos lá. E aí o que acontece? Se você trabalha num lugar em que as pessoas estudam, elas fazem faculdade, e elas falam coisas interessantes, elas falam de lugares que elas foram, de objetivos, e falam corretamente, você vai tentar fazer igualzinho. O meio, ele pode te influenciar, se você não tomar cuidado. E se o meio tem possibilidade de influenciar para o lado bom, você tem que abraçar isso. Conviver com o rei te dá meios de você ter uma postura diferenciada. Conviver com o rei te dá a possibilidade de você querer falar melhor, de você conquistar coisas melhores, e você convive com o rei. Você tem possibilidade de andar com o rei, conviver com o rei, não anda se você não quiser. Jesus está para te ensinar, a palavra de Deus está aqui para te ensinar. Tem muita gente aqui, ó. O pessoal que está aqui, ó, fica de pé, por favor. Vocês estão desse lado aqui. Vamos lá, fica de pé aí. Isso. Olha para esse povo que está aqui, ó. Olhou? Muito bem, pode sentar. Vocês aqui, levanta aqui, por favor. Olha lá. Olha para esse pessoal que está lá. Está vendo? Viram? Legal, pode sentar. Tem gente boa aqui para poder te ensinar. Tem gente aqui que tem muita coisa para te ensinar. Mas você precisa querer aprender. Tem gente aqui que é professor. Tem gente aqui que pode ensinar a limpar uma casa. Casa e não sabe. Mulheres, vai casar e não sabe limpar uma casa, fazer uma comida para você ver. Antigamente as meninas brincavam muito de casinha, de comidinha. Isso era, de uma forma psicológica, uma maneira dela já sendo preparada para poder ser mãe. Brincava com a bonequinha. Agora as meninas querem brincar só com o bonequinho, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E Neemias, o que acontece? Neemias, ele estava com o rei. Neemias estava numa situação privilegiada. Entenda isso. É como se você fosse concursado e fosse o garçom lá do Temer. Vai ganhar bem, vai ter privilégios, você vai ter um bom salário, vai ter regalias. Até porque, acho que o melhor lugar para se trabalhar é na cozinha, porque lá você come o que você quiser. Não é? Olha que maravilha. E o que acontece? Os teus benefícios, a tua estabilidade é a segunda coisa que você precisa saber. Os teus benefícios e a tua estabilidade não pode tirar a tua sensibilidade. A primeira coisa que nós aprendemos, as suas habilidades não podem limitar você. E a segunda coisa, a sua estabilidade
não pode tirar a tua sensibilidade. Neemias estava muito bem lá com o rei, mas quando chega uma das pessoas da família dele e fala que o povo dele estava perdido, ele chorou, ele se sensibilizou. E o nosso dia a dia, as coisas que nós vamos vivendo, nos faz insensíveis. Nós não nos impressionamos mais quando ouvimos que o fulano matou o outro. Isso é normal. Não é normal. Nós não nos sensibilizamos mais quando nós escutamos que alguém fez alguma coisa errada e o resultado dessa situação errada que ela fez levou ela para o buraco. Ela perdeu esposa, perdeu marido, perdeu emprego. As consequências do que ela fez destruíram a vida dela. Sabe o que a gente faz? Bem feito. Quem mandou fazer? Fez, agora segura o BO, segura as consequências. Nós nos tornamos insensíveis. Nós vemos as pessoas sofrendo. Sempre disse isso e vou continuar dizendo. Não basta você ter a carteirinha, ter a credencial e ter lá Facebook da Igreja Batista Jardim Rosemary. Eu sou da Igreja Batista Jardim Rosemary, Rua Colibri, 122, né? O pastor Eudilon, não adianta. Deus não te chamou para ser crente nominal, que tem a carteirinha. Sabe por quê? Porque nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós passamos perto, sempre disse isso, e vou continuar, vocês vão escutar eu dizendo isso. Está um mendigo deitado lá, a gente passa por cima do mendigo. Ainda tampa por nariz, porque ele fede. Passa pela prostituta e nos desviamos. Alguns dão aquela olhadinha assim, mas não dá. Mas não olha com olhar de amor, com segundas intenções. Sabe que as pessoas estão passando dificuldade. Eu lembro de uma situação de uma mulher que foi fazer missões, que ela deu um testemunho que mexeu com o meu coração. E ela disse o seguinte: sabe aquela bolacha que você tem lá no teu armário, que está murchando, que você vai jogar fora? Lá onde eu estou em missões, as crianças dariam de tudo para comer essa bolacha. E às vezes nós temos coisas, já aconteceu muitas vezes na minha casa, e olha que na minha casa, a gente, se a Andréa fizer um arroz aqui, não tem esse negócio de, não como comida requentada, você come sim. Lá, fez uma panela de arroz, até acabar aquela panela de arroz, você vai comer. E depois ainda sabe o que ela faz? Quando sobrou um restinho, ela faz um novo. Ela é ligeira, hein? Ela faz um novo e ela joga o velho em cima do novo. Aí na hora de você pegar, você pega o velho, depois você vai pegar o novo. Eu já descobri, ó. Então às vezes nós sabemos que tem alguns irmãos, algumas pessoas que estão passando dificuldade e a gente não ajuda. Mas como que eu tenho que saber? Você não sabe porque você não se relaciona com pessoas. Porque você vem aqui para o culto, assiste a palavra, se enche daquilo que é importante para você, e você não está preocupado com o que os outros estão passando. Essa moça que eu atendi ontem, eu fiquei com o coração dolorido, porque ela falou para mim assim: o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu fui abandonada por um rapaz que eu era casada com ele, ele falou que era gay. Aí eu arrumo outro, não sei não. Perdeu o emprego, está desempregada. Tem apartamento para pagar, tem comida, ela não tem expectativa de vida mais. Será que ninguém da igreja dela sabe disso? Será que ninguém que está lá, que faz parte do corpo da igreja, que faz parte da comunidade que ela é inserida lá, será que ninguém sabe disso? Ou será que as pessoas fazem questão de não saber? Sabe por quê? Porque como Neemias, eu estou estabilizado, eu estou bem, mas eu perdi a sensibilidade. Nós precisamos ter sensibilidade de olhar para as pessoas e não vê-las só como alguém que está sentado do teu lado no banco, mas alguém que tem medos,
que tem dificuldades e precisa da tua ajuda. Que precisa, de repente você acha que não pode, que não tem condições. Mas assim como eu disse para a moça ontem, eu vou falar para você: você é melhor do que você imagina. Você é muito mais do que isso. Você é melhor do que isso. Mas você não pode perder a sua sensibilidade. Vamos ficar de pé. A maior dificuldade de Neemias não era simplesmente ter sensibilidade, mas era fazer com que aqueles homens que estavam destruídos, perdidos, não só reconstruíssem os muros, mas começassem do zero. Talvez você chegou hoje aqui insensível, acreditando que você não tem condições mais, e talvez se achando inclusive abandonado pelas pessoas que deveriam te ajudar, acreditando inclusive que as pessoas que te chamam inclusive de irmão te abandonaram. Teu marido, a tua esposa, os teus filhos, a tua saúde te abandonou. Talvez você tenha sido parado por aquilo que deveria ser a mola propulsora para fazer você caminhar. De repente as tuas qualidades principais são as que têm te sufocado e impedido com que você veja coisas melhores do que você poderia ver se você focasse em olhar só num ângulo. E Deus te convida hoje para ver mais, muito mais. Deus te chama para você chegar em lugares onde você jamais imaginou chegar, ainda que aos teus olhos isso seja impossível. Deus te chamou para você ser mais do que vencedor. Use as características que você tem, use as tuas estratégias, mas não perca a tua sensibilidade de entender que os tombos que você já teve, os inimigos que você já lutou, enfrentou e venceu, as tuas histórias vão contribuir para que outros vençam os medos e façam uma nova história da vida deles também. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, não nos permita ser arrogantes, ó Deus. Não nos permita sermos limitados em achar que só aquilo que vemos, ou ouvimos, ou falamos é suficiente para a nossa vida, mas que nós possamos ter todos os sentidos, que nós possamos olhar para o Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos falar com o Senhor, que nós possamos ir aonde jamais imaginamos chegar, ó Deus. Que não nos tornemos insensíveis a ponto de olhar a fragilidade e a dor dos outros e nos tornarmos indiferentes com a dor de alguém, mas que nós possamos estender a mão, Deus, para quem muitas vezes não tem fôlego, não tem coragem e não tem fala para dizer socorro. Que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos, ó Deus, para nós, assim como Paulo, que estava cego, passou a ter uma visão espiritual. Que nós possamos ter essa visão espiritual, Pai, para poder ver além do que nossos olhos nos mostram, para ouvir além do que as pessoas de repente só balbuciando não conseguem dizer, mas que nós possamos ouvir, Deus. E nos levanta, Deus. Se tiver pessoas aqui caídas, ó Deus, desenganadas, perdidas, sem rumo, angustiadas, ó Deus, e que talvez sem ânimo, inclusive para ter vindo hoje aqui, que o Senhor possa restabelecer a fé e a esperança dos Teus filhos. Cuida deles, ó Deus, cuida de mim também.
e nos dá um domingo de vitória e de bênção, e uma semana abençoada, Deus, porque nós cremos no Senhor. Nós cremos no Senhor. Junta suas mãos assim, ó. Deus, enche os teus filhos de confiança, Deus. Redobra as forças dos teus filhos, ó Deus. Se porventura os teus filhos estiverem aqui se sentindo caído, perdido, angustiado, ó Deus, que o Senhor possa fortalecê-los e dar estratégias para eles, ó Deus. Que os seus filhos possam ver o norte, que eles possam ver a luz no fim do túnel. Olha, essa luz é o Senhor. Essa luz é o Senhor, que as pessoas dizem e não identificam. É o Senhor. Abre portas, ó Deus. Tira feridas do coração. Transforma. Dá esperança. Move o sobrenatural, ó Deus. Cura, liberta, transforma. E nos faz novamente ter esperança de ir para a glória, ó Deus. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Com a mão agora assim, ó. Queria que você fizesse, sabe o quê? Derrama sobre tua vida. Toda a glória de Deus. Ser cheio da graça de Deus. Ser cheio do poder de Deus. Ser cheio da esperança, da fé, do amor, da tranquilidade, do refrigério, da solução, da cura, da fortaleza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.